Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula de resolução de exercícios aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, o nosso canal tem 3 playlists com aulas teóricas, uma playlist com dicas e orientações e resoluções de exercícios de vestibular, e essa playlist aqui é a playlist 5, que é a playlist de resolução de exercícios das nossas listas que estão onde? No nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá no meu site você encontra, além da descrição de todas as aulas teóricas, você encontra ainda uma aba extremamente importante para o seu aprendizado de Química, a aba de listas de exercícios. Isso mesmo, para cada grupo e bloco de aulas, a gente montou uma lista de exercícios para você. Lá no nosso site também você encontra o gabarito físico dessas listas. E aqui no YouTube você encontra a resolução comentada de cada uma dessas listas. Olha só que interessante. Então, com tudo isso, a gente consegue aí fechar todos os setores para que você possa aprender química aí de um jeito completo e o melhor, de forma 100% gratuita. Bom, como funcionam essas resoluções de exercícios? Nós temos lá, por exemplo, 10 exercícios na lista. Eu vou resolver e comentar cada um deles, então o vídeo fica muito longo. Se o seu problema é, por exemplo, no exercício de número 5, você pode ir direto ao ponto, porque aqui na descrição do vídeo, além de eu colocar o link para download da lista, caso você não encontre ou caso você tenha perdido a lista que você fez o download lá no nosso site, para que você não precise ir até lá, eu já coloco o link aqui, para não ter desculpa. Fez o download da lista, vai acompanhando a resolução. Teve dúvida só no exercício 5? Aqui na descrição também tem o momento exato em que eu começo a resolver aquele exercício. É óbvio que se você quiser dar uma fortalecida no site, assiste o vídeo inteiro, veja as minhas resoluções mesmo dos exercícios que você acertou. De repente eu tenho um jeito diferente de resolver. E se o seu jeito de resolver não foi igual ao meu, deixa um comentário aqui no YouTube para mim ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Vai ser sempre um prazer responder e receber aí as dúvidas de vocês. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma resolução de exercícios aqui no nosso canal. Boa aula! Bom, galerinha, vamos então dar continuidade aqui à resolução da nossa lista do bloco 2, aulas 17 a 11, estudo dos gases. Agora a gente vai resolver aí os últimos exercícios dessa lista que nós já iniciamos num vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste a resolução das aulas de 17 a 21, estudo dos gases 1 de 2. No exercício de número 11, nós temos o seguinte enunciado, né? A lei dos gases ideais pode ser utilizada para determinar a massa molar de uma substância. Isso mesmo, então a gente pode usar a lei dos gases para determinar a massa molar de uma substância, beleza? Sabendo que a densidade D do enxofre na forma gasosa na temperatura de 500 graus Celsius e pressão de 0,888 atmosferas é de 3,71 gramas por litro, é correto dizer que a fórmula da molécula de enxofre nessas condições é. Então, o que a gente vai utilizar aqui para resolver esse exercício? A gente vai utilizar a expressão, né, PV igual a N, e aqui eu já coloquei massa sobre massa molar vezes RT. Eu vou passar o volume para cá, a massa molar para lá e o RT para lá também, né? Eu vou isolar massa sobre volume, que é a densidade, então eu vou ter aqui que a densidade é a pressão vezes a massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Bom, aqui no exercício ele me forneceu a densidade, ele me forneceu a pressão, ele quer calcular a massa molar do enxofre, como ele mesmo já disse. Deu a constante dos gases, deu a temperatura. Note que a temperatura aqui, ó, ela tem que estar em Kelvin, tá? Não vai fazer a temperatura em graus Celsius que você vai errar o exercício, como nós já dissemos aí várias vezes em aula, tá certo? Bom, fazendo essas contas aqui, a gente tem que a massa molar, 235 dividido por 0,88, eu vou ter 264,8 gramas por mol. Como a gente tem que a massa molar do enxofre é de 32 gramas, 264,8 gramas dá 8,27 mols. Então a gente vai aproximar aqui, ó, para a fórmula do S8, beleza? Então aqui é um exercício de aplicação da fórmula da densidade.
Aqui a gente vai para a alternativa D no 11º exercício, beleza? Vamos aqui para o nosso 12º exercício, o exercício de número 12 dessa lista. A gente tem aqui o seguinte enunciado. Uma massa de 708 gramas de um alcano, então aqui ele já está falando que na estrutura só tem carbono e hidrogênio, e aqui a ligação ela vai ser simples, tudo bem? Então o que é um alcano? É um hidrocarboneto no qual os átomos de carbono estão unidos todos aí por ligação simples, beleza? Uma massa de 708 gramas de um alcano foi armazenada em um recipiente de volume igual a 30 litros e exerce uma pressão de 10 atmosferas quando a temperatura é igual a 27 graus Celsius. Aqui a gente já sabe que 27 graus Celsius a gente vai ter que transformar para Kelvin, então a gente vai pegar 273 mais os 27, vai dar aí 300 Kelvin. Toda hora que o exercício te der 27 graus Celsius, pode comemorar que ele está tentando, na verdade, te ajudar, porque aí a conversão fica muito fácil, beleza? Bom, de acordo com os dados apresentados, o composto contido no recipiente é o... Então a gente tem massa, a gente tem volume, a gente tem pressão, a gente tem temperatura, a gente tem constante dos gases. O que a gente pode fazer aqui? Dessa vez, ao invés de fazer aqui como no exercício anterior, onde eu já coloquei massa sobre massa molar, aqui eu vou calcular o número de mol. Então, PV igual a nRT, N igual a PV sobre RT, pressão, volume, tudo aqui a gente tem. A gente fazendo o cálculo aqui, a gente chega num N de 12,20 mol. Agora, olha só que interessante, né? Isso é um ponto que muito aluno apresenta aí um pouco de dificuldade, tá? Galerinha, se você tem o número de mol, que é 12,20, e sabe que a massa do seu alcano tem 708 gramas, então você sabe que 12,20 mol equivale a 708 gramas. Como ele quer a massa de 1 mol, você vai calcular. Então, 12,20 mol, 708 gramas, 1 mol, 58 gramas. Aqui ele te deu várias opções. Ele te deu no item A o etano, no item B ele te deu o butano, no item C ele te deu o metano, no item D ele te deu o propano, tá certo? Aqui eu já mostrei a fórmula, o etano C2H6, o butano C4H10, o metano CH4 e o propano C3H8. A recomendação que eu dou para vocês nesse exercício, apesar de já estar pronto aqui, é o seguinte: você chegou aqui na massa de 58 gramas, não chegou? Sempre faz para o maior, tá bom? Faz para o maior, né? Calcula a massa do maior primeiro e vê o quão próximo está do resultado que você obteve. Aqui no nosso caso estava igual, então já vou assinalar que é butano. Mas suponha que não estivesse igual. O que a gente poderia fazer? Com base na massa molar do maior, na diferença, você já vai direto no ponto certo aqui da questão, entendeu? Você não fica perdendo muito tempo tentando resolver a questão. Tá? Então isso aí é só uma dica aí para tentar ajudar vocês no exercício de número 12, beleza? Bom, vamos agora aqui para o nosso exercício de número 13. A tabela abaixo apresenta informações sobre 5 gases contidos em recipientes separados e selados, ou seja, não tem comunicação entre esses gases, né? Então a gente pode considerar esses gases todos isolados, tá? No recipiente 1 tem ozônio, a temperatura é 273 em todos os recipientes e o volume é 22,4 em todos os recipientes, tá? A pressão é que está mudando dentro de cada um dos recipientes aqui, ó. Recipiente 1 tem ozônio, pressão de 1 atmosfera, recipiente 2 tem neônio, pressão de 2 atmosferas, recipiente 3 tem hélio, pressão de 4 atmosferas, recipiente 4 tem nitrogênio, pressão de 1 atmosfera, e no recipiente 5 tem argônio, pressão de 1 atmosfera. Vamos pensar aqui, ó. Temperatura de 273 Kelvin e volume de 22,4 litros, a gente lembra que se eu tiver aqui 1 atmosfera, eu tenho 1 mol. Lembra que 1 mol de qualquer gás apresenta 22,4 litros quando a temperatura é 273 e a pressão é de 1 atm? Então, ó, aqui e aqui eu tenho 1 mol da minha substância. Então aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol,
Tá certo ou não? Tudo bem? Porque obviamente eu conheço as condições normais de temperatura e pressão, né? Isso aí é importante que você conheça. Bom, aqui eu tenho 2 atmosferas nas mesmas condições de volume e temperatura. Então eu tenho, como a gente viu lá na aula da equação de Clapeyron, né? A gente sabe que o número de mol e a pressão são diretamente proporcionais, né? Mantidas constantes aí a pressão, a temperatura e o volume. Então eu posso dizer que aqui eu tenho 2 mol de gás e aqui eu tenho 4 mol de gás. Aí fica muito simples, né? Eu vou pegar o número de mol e multiplicar pelo número de átomos, porque olha só, ele quer saber qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos que um recipiente selado contendo 22,4 litros de H2 a 2 atm e 273 Kelvin. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu quero saber qual desses recipientes tem o mesmo número de átomos que essa condição aqui. Então, nessa condição, 22,4 litros, 273 Kelvin e 2 atms, eu tenho 2 mol. 2 mol vezes os 2 átomos que eu tenho na molécula. Então, aqui, ó, eu vou pegar o número de mol. Aqui eu estou pegando a atomicidade. E aqui eu estou pegando o número de Avogadro. E aí eu vou descobrir quantos átomos eu tenho. Então, 2 mol vezes 2 átomos vezes 6 vezes 10 a 22, eu tenho 24 vezes 10 a 23 átomos aqui nesse recipiente aqui. Agora eu vou ver desses aqui qual que eu tenho 24 vezes 10 a 23. Vamos calcular. No recipiente 1 é 1 mol, eu tenho 3 átomos, vezes 6 vai dar 18 vezes 10 a 23. No recipiente 2 eu tenho 2 mol, só que como é um gás nobre eu tenho um átomo só, vezes 6 vai dar 12. No recipiente 3 eu tenho 4 mols, também é um gás nobre, então vezes um átomo, vezes 6 vezes 10 a 23 deu 24, já cheguei no número que eu quero aqui. Né? Provavelmente a resposta vai ser o recipiente 3. Mas vai que tem outro igual, né? Vai que os caras erraram aqui, apesar que a FUVEST é muito difícil os caras terem errado. 1 mol no recipiente 4, eu tenho 2 átomos, 1 vezes 2, vezes 6 vai dar 12. E no último recipiente eu tenho 1 mol de argônio, que tem um átomo só, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Então, realmente, o recipiente que tem o mesmo número de átomos aqui é o recipiente de número 3. E aí a nossa resposta é a alternativa C de casa para o exercício 13, beleza? Bom, vamos para o exercício de número 14, né, que é um exercício teórico aí apenas, né? O rótulo de uma garrafa de desodorante em aerosol apresenta, entre outras, as seguintes informações: propelente, gás, butano. Mantenha longe do fogo. A principal razão dessa advertência é, então ele está falando que tem que manter longe do fogo, então eu vou relacionar alguma coisa com a temperatura, tá? Então vamos lá, o aumento da temperatura faz aumentar a pressão do gás no interior da lata, o que pode acarretar uma explosão. Olha só que legal, né? Ele está descrevendo exatamente essa lei que relaciona pressão e temperatura, né? Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, como nós vimos em aula, né? Então aqui já está correta. Mas vamos ver as outras aqui, se a gente tem algum erro. A lata é feita de alumínio que pelo aquecimento pode reagir com o oxigênio do ar. Não, né? O alumínio que está lá, né, tem uma camada de óxido de alumínio que não vai interagir com o oxigênio do ar, e mesmo assim, se interagir, forma mais óxido de alumínio que protege a latinha. O aquecimento provoca o aumento do volume da lata, com a consequente condensação, condensação do gás, né? Vamos lembrar? Sólido, líquido, gasoso. Bom, do líquido para o gás, a vaporização. Do gás para o líquido, a condensação. Para condensar, a gente tem que fazer o quê? Nesse sentido, lembra que era com diminuição da temperatura? Aquecimento é para passar do líquido para o gás, né? Então aqui, óbvio, não pode ser. O aumento da temperatura provoca a polimerização do gás butano inutilizando o produto. Não, né? Porque para polimerizar, né, a gente tem nas aulas lá de química orgânica, né, no bloco 3, lá para o finalzinho a gente tem as reações de polimerização. A gente tem 2 polimerizações, ou por condensação, quando o monômero tem que ter 2 funções orgânicas, ou por adição, quando o monômero tem que ter uma dupla. E o butano nem tem função, né, oxigenada, lá um ácido
carboxílico, um álcool, enfim, que são as funções aí mais comuns, ou uma amina, né, uma função nitrogenada, além do butano não conter esse tipo de átomo, ele também não tem dupla ligação, então não tem polimerização. Item E, a lata pode se derreter e reagir com as substâncias contidas, nossa senhora, né? Não tem razão isso, né? Ela até pode fundir, né? Mas numa temperatura muito elevada, e não é por conta disso, né, que vai ser o problema, né, de não poder colocar a latinha no fogo, é por conta do gás butano mesmo. Então, aqui é o item A, muito tranquilo para a gente poder resolver, beleza? Bom, galerinha, a questão de número 15, ela começa aqui. Ao fazer uma análise do comportamento físico-químico dos gases, foram feitas as seguintes constatações. Então, nós temos aqui uma bexiguinha, um cara numa interrogação aqui, né, um cara na dúvida, e uma panela de pressão. Vamos ver quais são essas afirmações aí que o exercício está fazendo, beleza? Bom, primeira afirmação. Numa bexiga cheia de ar, as moléculas dos gases estão em constante movimento e, consequentemente, chocam-se contra as paredes do recipiente que as contém, devido à energia cinética que possuem. Perfeito, né? Na bexiga, as partículas estão em movimento, elas se chocam contra as paredes por conta da energia cinética. Tá certinho, então a 1 é verdade. 2. Numa panela de pressão, o aumento da pressão interna faz com que a água utilizada no aquecimento entre em ebulição em uma temperatura menor. Não. Aqui é uma temperatura maior do que em pressão de uma atmosfera e por isso os alimentos são cozidos mais rapidamente. Então aqui é falsa, tá? O aumento da pressão, né, vamos lembrar como que é dada a ebulição, né? Ebulição é quando a pressão do líquido, né, a pressão máxima de vapor do líquido aqui, né, que ela altera com a mudança da temperatura, ela se iguala à pressão da atmosfera ou a pressão que está sendo exercida aqui. Bom, se a panela é de pressão, a pressão da atmosfera vai aumentar, tá certo? Então eu vou precisar aumentar a pressão de vapor do líquido. E aí, consequentemente, a gente vai ter um aumento da temperatura de ebulição, tá bom? Porque eu tenho que aumentar a pressão de vapor do líquido, então eu vou ter que dar mais calor para ele. E aí a temperatura de ebulição vai aumentar, tá bom? Então é falsa. Item 3 aqui. Quando um gás é armazenado em um recipiente de volume variável numa transformação isobárica, isobárica é pressão constante, e for exposto a um aumento de temperatura, a energia cinética das suas moléculas será maior, sim. E com isso ocupará menor volume? Não, né? Você está dando mais energia para as partículas, elas vão se movimentar mais, e aí como a pressão vai ter que se manter constante, quem tem que aumentar? É o volume, é o recipiente, né? O volume do recipiente tem que aumentar. Beleza? Então a 3 é falsa. Se a 1 é verdade e a 3 a 2 e a 3 são falsas, só me resta aqui a alternativa D, né? A temperatura de um gás a pressão constante é definida como a medida da energia cinética média das suas moléculas. E dessa forma, quanto maior for a energia média cinética, né, maior será a temperatura? Sim, né? Então, se temperatura é a medida da energia das partículas, né, a energia média das partículas, se aumentou a temperatura, se aumentou a energia cinética, aumenta a temperatura também, beleza? Então, aí no exercício 15, a alternativa correta é a alternativa D de dromedário, beleza? Vamos lá então agora para o exercício de número 16. Em um ambiente climatizado a 20 graus Celsius, nós já vamos pegar aqui, ó, e vamos calcular aqui a temperatura, né? 293 Kelvin, tá? Se a gente for precisar usar, já temos a temperatura em Kelvin. Haviam balões de enfeite para uma festa com volumes de 3, 5 e 10 litros, preenchidos com nitrogênio. Durante o evento, uma falha na climatização permitiu um aumento de temperatura que chegou a 30 graus Celsius. Ó. Então a gente tem aqui uma outra temperatura. Aqui é 303 Kelvin. Sabendo que a pressão máxima que as paredes dos balões são capazes de suportar é 4 atmosferas, determine se algum balão explodiu. Olha que exercício bacana, né? Então, ó, ele está falando que tem meio mol de gás dentro de cada balão. Ele deu a temperatura inicial que você não vai usar. Apesar de eu ter feito a transformação aqui, não me doeu nada, mas eu não vou usar, né? Eu tenho um balão de 3, um balão de 5 e um balão de 10 litros. Como a temperatura foi para 30 graus Celsius, ele quer saber se o balão vai estourar, né? Ou seja, se ele vai
ao passar desses 4 ATMs, tá? Então vamos calcular, né? Primeiro para o balão de 3 litros, depois para o balão de 5 litros, depois para o balão de 10 litros, tá? A gente vai ter que P igual a nRT sobre V. A gente vai, obviamente, descobrir a pressão, meio mol, 0,082, 303 dividido por 3, né? Óbvio que se não estourasse para esse, não ia estourar para nenhum outro, né? Porque você vai estar dividindo por um número maior, então a pressão vai ser menor, beleza? Então é bem tranquilo. Fez aqui a continha para o balão de 3 litros, a pressão deu 4,14 atmosferas, então ele estourou, certo? Ele explodiu. Muito provavelmente os outros não irão explodir, porque aqui foi muito perto de 4, né? E se você pegar um número que dividido por 3 dá perto de 4, se você dividir ele por 5, ele vai dar bem menor que 4, né? E é o que aconteceu aqui, 2,48, e o balão de 10 também não explodiu. Beleza? Então, só explodiu o balão de 3 litros, né? Então, o balão de 3 litros explodiu porque a pressão foi maior do que 4 atmosferas. É um exercício bem bacana, bem contextualizado. Eu acho esse exercício muito legal, tá bom? Bom, galerinha, o exercício de número 17, ele fala sobre mistura de gases. Esse é um exercício extremamente interessante, tá certo? Porque ele te leva a algumas conclusões aí erradas, beleza? Bom, seres, vamos lá. Um sistema de balões contendo gás hélio, então aqui ó, a substância aqui dentro dos balões é a mesma, né? Nas quantidades nos volumes apresentados está ligado a uma torneira T que inicialmente está fechada, observe. Então aqui eu tenho 1 mol num volume de 1 litro, aqui eu tenho 1 mol num volume de 2 litros, né? Então só para você entender, aqui dentro você tem 6 vezes 10 a 23 partículas, né? 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio em 1 litro. Aqui você tem 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio em 2 litros. Então é óbvio que aqui a chance dele se chocar com a parede é muito maior, porque o volume é menor. Então a pressão aqui em A, ela tem que ser maior que a pressão em B. Ela tem que ser maior. Porque eu estou falando do mesmo gás, apesar que o tipo de gás mesmo que não importaria, mas eu estou falando nas mesmas quantidades. Tá bom? Então aqui eu tenho a mesma quantidade de gás que aqui. Então é óbvio que aqui por ter um volume menor, a pressão é maior. Tá bom? Aí uma outra coisa, né? Eu tenho 1 mol de gás, é o mesmo gás. Quando você abre aqui, é óbvio que algumas... Vamos dizer aqui que os gases aqui, ó, eles estão com a roupinha, estão com um coletezinho triângulo. E aqui os gases estão com um coletezinho redondo. Tá, eu tenho 6 vezes 10 a 23 desse e 6 vezes 10 a 23 desse. Quando eu abro o sistema, é óbvio que alguns triângulozinhos vão para cá e algumas bolinhas vêm para cá. Mas nada vai me dizer que eu vou ter uma concentração maior de gás aqui. Tipo, todo mundo vem para cá porque aqui é mais gostoso de ficar junto. Ou todo mundo vem para cá porque aqui é mais gostoso de ficar junto. Não, né? Se a quantidade é a mesma... né, eu vou continuar tendo 1 mol de cada lado, não necessariamente o gás que estava aqui vai continuar aqui, ele pode passar para cá, mas com certeza alguém daqui vem para cá, tá bom? Então, como as quantidades são iguais, a gente vai ter uma manutenção dessas pressões, né, da pressão total aqui do nosso sistema, beleza? Ó, considerando que os gases apresentam comportamento ideal, que a temperatura permanece constante, isso aqui é importantíssimo, né? A temperatura é constante. É correto afirmar que a pressão em A será a mesma que em B? Não. A pressão em A, antes de abrir a torneira, é o dobro da pressão de B, tá bom? Então a pressão em A é o dobro da pressão de B. Beleza? Tudo bem? Ao se abrir a torneira, você observará variação da pressão? Não, né? Porque eu tenho a mesma quantidade de gás nos dois recipientes, né? Se eu de repente tivesse menor quantidade de gás aqui, ia migrar um pouco de gás para cá para eu ter as mesmas quantidades, tá certo? Porque o gás ia se espalhar ocupando todo o recipiente, beleza? Mas aqui não é o caso porque as quantidades são iguais. Ao se dobrar a pressão nos sistemas A e B, o volume ocupado pelos gases será de meio e 1, respectivamente? Bom, eu estou fazendo aqui a conta, né, supondo um valor de pressão, que eu acho mais fácil calcular com números, mas aqui sem suposição, então eu vou fazer por aqui, tá? Bom, a pressão inicial de A vezes o volume inicial de A é igual à pressão final de A vezes o volume final de A. Bom, a pressão de A, eu não sei quanto é, o volume inicial é 1, a pressão final é o dobro, né? 2 vezes a pressão inicial, e o volume final que eu quero descobrir. O volume final, então, vai ser a pressão de A, que é P vezes 1,
dividido por 2 vezes PA. PA com PA você cancela, volume final vai dar meio. Ó, meio. Agora para o B, pressão de B vezes volume inicial de B igual a pressão final de B vezes volume final de B. A pressão de B vezes 2, que é o volume inicial de B, é igual ao dobro da pressão de B, né, 2pB, vezes volume final de B. Então, vou isolar aqui o volume final de B, eu vou ter 2pB sobre 2pB, eu vou ter 1 litro. Então, aqui é a alternativa C de casa. Aqui está sem suposição, aqui está com suposição de números. Se você quiser, é só dar um printzinho aí e depois fazer aí dos dois jeitos, enfim. Eu acho que vai ficar bem tranquilo para você, tá bom? Então, exercício 17, alternativa C. Vamos para o nosso próximo exercício dessa página, né? O exercício 18. Em um processo industrial, um reator de 250 litros, é preenchido com uma mistura gasosa de 50 kg de N2O, 37 kg de NO e 75 kg de CO2. Considerando-se a temperatura de 527, e aqui a gente já vai fazer 273 mais 527, que vai dar 10, foi 1. Aqui vai dar 10, foi mais 1, isso aqui vai dar 800 Kelvin, tá? A pressão interna do reator será aproximadamente. Bom, então como não importa que gás que eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o número de mol deles, de cada um deles, vou somar os números de mol para depois usar aqui no PV igual a nRT, tá bom? Você pode fazer isso porque, lembra, de acordo com a teoria cinética dos gases ideais, não importa qual que é o tipo de gás, tá bom? Então vamos lá. N2O, 50 quilos. 1 mol de N2O é 44 gramas. 50 mil gramas, né, que é 50 quilos, dá 1.136,4 mol. A maioria dos alunos chega nesse número aqui e já para. Gente, não para, pode ter número alto, pode ter número absurdo, fica tranquilo. Você tem que confiar na sua resolução, você tem que confiar no seu taco. Se você manja do negócio, você pode confiar que vai dar certo. Do NO, 1 mol é 30 gramas, Y-mol 37 mil gramas, eu vou ter 1.233,3 mol. E para o CO2, 1 mol é 44 gramas, Z-mols é 75 mil gramas, eu tenho 1.704,5 mol. Beleza? Então vou somar todas essas quantidades em mol, vai dar 4.074,2 vezes o R vezes a temperatura dividido pelo volume, que é 250 litros. Eu vou chegar numa pressão aí de 1.069, alternativa E de escola para a questão de número 18. Tudo bem? Bom, galerinha, vamos agora para o nosso exercício de número 19, o penúltimo exercício da lista de gases, né? As aulas 17 a 21, né? Estudo dos gases. Tem 2 vídeos aí com exercícios dessa lista para você poder acompanhar aí no nosso canal. É só ir lá na playlist de lista de exercícios. Se você ainda não foi, veja aí todas as nossas aulas de resolução de exercícios, tá? Sempre comentado, com bastante detalhes, né? Para que você aí não fique na dúvida, tá? Analise o esquema a seguir. Bom, então eu tenho aqui uma entrada de ar, um cilindro aqui, tá, e a bolinha tá vindo aqui, ela tá crescendo, tá. Ao se introduzir uma bolha de gás na base do cilindro, ela inicia a ascensão ao longo da coluna de um líquido, então aqui eu tenho um líquido, tá. A temperatura constante. A pressão interna da bolha e a pressão a qual ela está submetida, respectivamente. Bom, então vamos pensar aqui, né. A gente sabe que, né, aqui, ó, o que acontece? Aqui eu tenho uma coluna de líquido, né? Quanto mais profundo eu tô, maior vai ser a pressão externa. Tá bom? Tudo bem? Quanto mais para baixo eu tô aqui, ó, maior é a pressão externa. Então, à medida que a bolinha sobe, a pressão externa sobre ela diminui, tá? Então, aqui ele está falando pressão interna e depois a pressão que ela está submetida. Então, a pressão que ela está submetida, que é a pressão externa, à medida que ela sobe, vai diminuir. Tudo bem para vocês? Tá tranquilo, né? Então tá bom. Beleza, pressão externa diminui. Agora vamos pensar na pressão interna. Gente, pensa com o tio aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. E eu vou dar um zoom aqui, ó. O que vocês estão percebendo de diferença aqui? O volume da bolinha, ele aumentou. Se o volume aumentou, o que acontece com a pressão? Ela diminui, né? Porque são inversamente proporcionais. Então a resposta é que a pressão interna da bolha diminui
E a pressão que ela está submetida também diminui. Então aqui é o famoso diminui, diminui, alternativa B de bola, tá certo? Isso é um exercício bem legal também para a gente pensar e refletir bastante aí sobre os conceitos, né, envolvidos aí no estudo dos nossos gases, certo? Bom, galerinha, chegamos então agora aqui no nosso último exercício, exercício 20. Considere o gráfico que relaciona a pressão atmosférica com a altitude. Bom, então aqui a pressão em atmosferas e aqui a altitude, né? Ó, à medida que a altitude vai aumentando, a pressão vai diminuindo. Lembra como a gente fez este movimento aqui, ó? A gente mostrou isso aqui para vocês, ó. Então aqui, ó, aqui eu vou dizer que eu tô em São Paulo, aqui eu tô em La Paz e aqui eu tô no Everest. Pronto, né? São Paulo. Aqui eu estou em La Paz e aqui eu estou no Everest. Essa aqui é a minha atmosfera, tá? Ela está no mesmo lugar. A pressão da atmosfera é maior em São Paulo, menor em La Paz e bem menor no Everest. Vamos ver se isso está verdade? Em São Paulo a pressão é uma, em La Paz ela é menor e no pico do Everest ela é menor ainda. Ó, que legal! Então, quer dizer que está batendo, né? Então esse é um gráfico perfeito aí de acordo com os nossos conceitos. Considerando que a composição do ar se mantenha constante com a altitude e que o ar tenha comportamento ideal, calcule o valor aproximado do quociente. Densidade do ar em São Paulo sobre a densidade do ar em La Paz. Mostre como obteve esse valor. Bom, a gente sabe então que a densidade em São Paulo é a pressão vezes a massa molar dividido por RT. E a densidade em La Paz é a pressão vezes a massa molar sobre RT. O ar é o mesmo, então a massa molar é a mesma. O R é o mesmo e a temperatura que ele disse que é a mesma. Tudo bem? Beleza ou não? Então é nóis, né? Então, tranquilo. O que a gente vai ter então? Que a densidade em São Paulo em relação à densidade do ar em La Paz a 10 graus Celsius é a pressão em São Paulo sobre a pressão em La Paz. De acordo com o gráfico, vamos lá para a pressão em São Paulo, né? Você quer descobrir a pressão em São Paulo? Então você pega aqui o ponto de São Paulo, vê até onde ele chega aqui no gráfico e volta aqui para o eixo Y da pressão. Deu aproximadamente 0,92. E aí, gente, muito aluno, muito vestibulando, fica desesperado quando não chega num valor exato. Gente, qualquer avaliador, qualquer banca vai perceber que aqui o valor não está exato. Então pode ficar absolutamente tranquilo, pode ficar absolutamente tranquila que os avaliadores têm essa noção, eles não são loucos. Tá? Então eles sabem que o negócio tipo, não vai dar exato. Cada aluno vai meio que obter um valor diferente. Tá bom? Fica bem tranquilo quanto a isso, beleza? E para La Paz aqui, né? A gente então tem La Paz aqui, ó. Então vamos pegar La Paz, tá? Deu um pouco acima de 0,6 aqui, né? Um pouco acima da metade entre 0,6 e 0,7, eu pus 0,66. Aí aqui foi uma coisa da minha cabeça, né? Você pode até procurar, de repente tem um gabarito na internet que vai estar 0,93, o 0,915 sobre 0,65, não sei o que, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo no final. Então aqui 0,92 sobre 0,66 deu 1,4, então a gente obteve esse valor relacionando as fórmulas da densidade, tá? Considere duas garrafas contendo água mineral provenientes da mesma fonte e a mesma temperatura, gaseificada artificialmente com CO2. Uma dessas garrafas foi aberta em Aracaju, cidade ao nível do mar, e a outra foi aberta em Ouro Preto, cidade localizada em região serrana, ou seja, acima do nível do mar. Indique se a concentração de CO2 dissolvido na água aberta em Aracaju é maior, menor ou igual à concentração desse gás na água da garrafa aberta em Ouro Preto. Bom, vamos pensar aqui, ó. Agora vamos trocar, em vez de São Paulo, aqui é Aracaju, e aqui, ao invés do Everest, é Ouro Preto. Tá, a gente trocou as cidades aqui sem nenhum problema. O que acontece? A pressão atmosférica em Aracaju é bem maior do que em Ouro Preto. Então vamos lembrar, quando a gente pensa em gases, né, em líquidos, né, gás dissolvido em líquido, vamos lembrar quais eram os fatores, né? Era a temperatura que influenciava, tá bom? Quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade. Tá bom? Só que aqui ele falou que é a mesma temperatura, então esse fator eu não considero. Qual que era o outro fator? Vamos ver se vocês lembram. Era a pressão, né? Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Lembra que era inversamente proporcional à temperatura e diretamente proporcional à pressão? Então onde tem mais pressão? Em Aracaju. Então em Aracaju, a garrafa aberta em Aracaju vai apresentar maior concentração de CO2, pois em Aracaju a pressão é maior.
Quanto maior a pressão, mais gás dissolvido, portanto, maior é a concentração de CO2. E com isso, galera, nós chegamos aí ao final de mais uma resolução de lista de exercícios aqui no nosso canal, fechando a lista de gases, tá certo? Eu espero sinceramente que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você curtiu essa aula, por favor, clique no botão curtir, aí é sempre importante a gente ter essas curtidas de vocês, né? Essas reações de vocês ajudam bastante aí nos algoritmos do YouTube. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para essa aula ou para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Se essa aula foi importante para você, também pode ser importante para alguma outra pessoa, então compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, também é bem importante para a gente. E se você quer conhecer todo o nosso projeto, dá uma olhada aqui, ó. Acesse esse site aqui, ó, o www.quimicadoamigo.com.br. Beleza, galera? Então, se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo. Tchau!